Capítulo sobre moral e ética. Moral compreende as intenções, decisões e ações, fazendo diferença entre ações corretas e incorretas dos indivíduos de uma população. Já a ética são ações que orientam o comportamento das pessoas, refletindo sobre essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes na realidade social. É responsabilidade do profissional da saúde tratar todos de forma humanizada e ética, respeitando a moral. Valores morais que os agentes devem ter: respeitar a privacidade e confidencialidade das informações dos usuários, atenção para os idosos, porque eles têm dificuldade para ouvir, às vezes a gente acaba falando num tom mais alto e pode expor a intimidade deles. Prezar por uma relação de respeito, evitando tratamentos íntimos como vozinho, minha querida, meu amigo. Prefira utilizar pronomes de tratamento. Possibilitar ao usuário liberdade de expressão para manifestar sua opinião. Capítulo sobre Manual do Agente de Combate a Endemias. O manual é norteador pela linha de cuidado integral e busca estabelecer os fatores de riscos presentes nas atividades, organizações, processos de trabalho, assim como elucidar as dúvidas, medidas de proteção coletiva e individual e as ações de promoção, proteção à saúde a serem observadas pelo SUS. Para realizar um bom trabalho, o agente deve conhecer bem o território, conhecer não só os problemas da comunidade, mas suas potencialidades de crescimento e desenvolvimento social e econômico, possuir iniciativa e ser proativo, gostar de aprender novas coisas, prestar atenção nas pessoas, coisas e ambientes e prezar pelo respeito e ética perante a comunidade e os colegas de trabalho. Ferramentas de trabalho. O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde são os responsáveis na identificação de riscos laborais, além da realização de exames frequentes, que está assegurado pelo Decreto 6.856 de maio de 2009, para controle da saúde dos profissionais, assim como o desenvolvimento de estratégias que possibilitem a minimização dos riscos em relação ao desenvolvimento do trabalho do agente. EPI. A NR06 classifica como equipamento de proteção individual todo objeto que proporciona proteção ao trabalhador, com uso individual, a fim de resguardar a sua saúde no desenvolvimento de suas funções. O uso de EPIs está regulamentado pela Lei nº 6.514 de dezembro de 1977. O objetivo dos EPIs é evitar o contato com agentes tóxicos, exposição a ruídos, objetos perfurantes, entre outros. Podem ser equipamentos ou vestuários. Os tipos de EPI fornecidos ao agente são vestuário: camiseta de manga longa, calça de brim, botina de couro, luvas nitrílicas, óculos e capa de chuva, capacete, protetor auricular, máscara facial completa para nebulização de inseticidas e máscara semifacial para aplicação de inseticidas em superfícies com ação residual. A responsabilidade de fornecer os EPIs é do empregador. Tipo e indicação dos EPIs. Na rotina de trabalho normal, são as camisetas, a calça, boné. O calçado de segurança serve para proteger os pés contra agentes químicos. As vestimentas hidrorrepelentes servem para a pulverização de agrotóxicos. O respirador é a proteção contra a gotícula de produto pulverizado. O óculos de segurança, proteção para os olhos. A máscara hemifacial, proteção contra partículas de pulverização. O protetor auricular, proteção contra ruídos. O avental é a proteção contra derramamento de produto. A luva nitrílica é a proteção contra agentes químicos. A luva de raspa de couro é para proteger de atividades agressivas. E a bota impermeável de borracha é a proteção dos pés em ambientes úmidos ou alagados. Equipamento de pressão variável, utilizado para aplicação de inseticidas de efeito residual, muito utilizado no programa de controle do Aedes, doença de Chagas e leishmaniose visceral. Aqui a gente tem os desenhos e também os riscos que esses equipamentos podem causar, como a tampa, que pode provocar
um vazamento da cauda, o emboto, que é um movimento repetitivo, né, porque fica utilizando várias vezes, o sistema de descarga, que pode ocorrer o risco de ferimentos, a bandoleira, que daí acaba tendo um peso mal distribuído, e o tanque de inox, que na alta pressão pode romper da costura. Também temos o equipamento nebulizador pesado, que é utilizado no programa de controle para manejo espacial de vetor pela nebulização de inseticidas com pequenas gotículas. A produção dessas gotículas deve ser concentrada em torno de 5 a 25 micras, então são gotículas bem pequenas. Nesse, nós temos alguns riscos relacionados ao contato com o fluxo do ar, né, ali na parte superior, onde tem o escapamento. Também na parte do tanque, o risco de vazamento e contato com a pele. O tanque de combustíveis, que tem o risco com o contato da pele e o incêndio. A conexão entre o motor e o compressor, que é uma peça de rotação. E o motor, que também pode proporcionar a caloria, o contato com alta tensão e a temperatura, ruídos excessivos também. O nebulizador pulverizador costal motorizado, que é destinado para o controle espacial do vetor, com a aplicação de inseticida a outro volume baixo e formação de películas. Vamos falar também sobre os riscos dele. O tanque, que pode ocorrer o derramamento e vazamento. Na parte superior, pode ocorrer o vazamento da mangueira e torneira, contato com o jato de inseticida. A turbina, que é uma peça que está sempre em movimento. O escapamento, que pode ter alta temperatura de monóxido de carbono. O motor, que é uma peça em rotação, que pode proporcionar o choque de alta tensão. E o tanque de combustível, que pode ocorrer o vazamento e ocasionar um incêndio. Equipamento termonebulizador portátil. Funciona através da pulsação ressonante com um ressonador que atinge altas temperaturas e a cauda inseticida é injetada nas extremidades da saída do tubo, formando uma névoa que geralmente ocupa a vegetação. É um equipamento de alto risco de acidente relacionado a queimaduras e ele exige grande capacitação dos operadores. Então, ali no tubo ressonador é uma peça com altíssima temperatura, 1000 graus Celsius, risco de queimadura grave e incêndio, e tem um ruído excessivo também. O tanque, que tem que ter atenção para não colocar a gasolina naquele tanque, porque tem o risco de vazamento e contaminação. A tubulação dos combustíveis e formulação, que tem o risco de vazamento e contaminação. E o tanque de gasolina, que é um outro, que vai ter o pressurizador e risco de vazamento, incêndio e explosão. Agora nós vamos falar sobre os fatores de riscos. Os agentes estão expostos a vários tipos de riscos e podem desenvolver várias doenças relacionadas a esses riscos, né? Principalmente pelo uso inadequado dos EPIs ou o armazenamento inadequado desses EPIs ou a falta de local fixo de trabalho. Geralmente as suas atividades são na rua, então isso acaba deixando eles mais vulneráveis às violências urbanas e à exposição climática, além da exposição dos próprios vetores da doença, né? E o manuseio de substâncias tóxicas também acabam produzindo alguns riscos à saúde. Dentre os fatores de risco se destacam os riscos químicos, físicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Os riscos químicos, então, eles estão vinculados à manipulação de inseticidas e equipamentos para a aplicação desses inseticidas. Os agravos relacionados podem ser intoxicação exógena, doença respiratória, doença do sistema nervoso, doença hepática e renal e alguns tipos de câncer. Relacionado aos riscos físicos, então, que é os trabalhos em ambientes abertos, com exposição solar, variação de temperatura e umidade, uso de maquinário que emite sons e vibrações. Os agravos relacionados a esse risco: perda auditiva e efeitos extra-auditivos de exposição a ruídos, câncer de pele, dermatoses, doenças do sistema nervoso. Os riscos biológicos estão relacionados à exposição a agentes biológicos, como bactérias, toxinas, vírus e protozoários, disseminados no ambiente, que podem ser transmitidos por vetores ou lesões provocadas por objetos. Os agravos, então, acidente com material biológico, contaminação, contato com os vetores
E as doenças podem ser malária, tuberculose, dengue, leptospirose, tétano, leishmaniose, doença de Chagas, os riscos mecânicos e de acidente de trabalho, que é Olá, peço vinculado. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no De site. trabalho, que é vinculado ao uso de equipamento, que nós estávamos falando, inclusive, anteriormente, sobre os equipamentos e os seus possíveis acidentes. Também está relacionado a quedas, colisão, atropelamento, picada de insetos, armazenamento de material, perfuração, lesão, ferimento, mordedura de animais, deslocamentos em áreas sem sinalização, os agravos, acidente de trabalho, acidentes com exposição de material biológico. Também temos os riscos ergonômicos, que está vinculado à realização de trabalho em pé, flexão e extensão de ombros, postura inadequada, movimentos repetitivos, jornada de trabalho intensa, estresse ocupacional, ansiedade, frustração, depressão devido ao ambiente laboral muito intenso, a violência verbal e física devido à exposição à violência urbana. Os agravos são lesões por esforço repetitivo, transtorno mental relacionado ao trabalho, hipertensão e acidentes de trabalho. Agora vamos falar sobre medidas de proteção à saúde. A promoção e proteção da saúde está garantida pela Lei 8080 de setembro de 1990. A promoção e prevenção fazem parte de adoção de medidas aplicadas individual ou coletivamente que previnem o agravo relacionado ao trabalho. Essas medidas são ações de intervenção na organização e no processo de trabalho quanto à saúde e segurança, executadas pela equipe técnica de saúde do município e estado. Agora vamos falar sobre as medidas. Proteção das partes, que podem gerar fraturas em máquinas e equipamentos, regulagem periódica dos equipamentos, avaliação dos produtos quanto à toxicidade, formulação e cuidados na aquisição e manejo, assim como selecionar produtos menos tóxicos. Uma sugestão são os biotecnológicos, definição de limite de tempo de exposição aos inseticidas, criação de protocolo com descrição de cálculo por área a ser tratada e quantidade de cauda necessária, treinamento sobre transporte e descarte adequado dos produtos, medidas de saneamento, abastecimento adequado de água, esgoto sanitário, limpeza e drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos, eliminação mecânica dos criadouros, remoção, vedação e limpeza e drenagem, utilização de inseticidas menos voláteis, adoção de uso de mochilas ao invés de bolsas laterais. A sala dos agentes deve ter ventilação, deve ser de alvenaria, deve ter uma iluminação adequada, possuir um piso resistente, lavável, impermeável, com utilização apenas para o controle de produtos químicos. O estoque tem que ser diferente da sala que eles vão utilizar para outras coisas. Disponibilização de salas de apoio operacional e administração fora do ambiente de armazenamento dos produtos. Fornecimento de vestiário e sanitários em conformidade com a ANR 24. Dotado de chuveiro de emergência com lava-óleos. Disponibilização de estação de lavagem de mãos e materiais após o uso do manuseio de produtos. Possuir lavanderia para apoio à higienização dos ambientes, uniformes e equipamentos de proteção individual não descartáveis. Exposição de placas com informações e sinalizações de segurança relativas ao risco químico e físico.
elaboração de protocolo escrito sobre o procedimento a ser adotado em caso de acidente, aquisição de máquinas e equipamentos seguros em conformidade com a NR2 e realização de manutenção adequada, utilização de dosadores individuais durante o processo de diluição para evitar o contato manual ou acidental com o produto, criação de protocolos escritos sobre a utilização indispensáveis dos EPIs, disponibilizar no local de manuseio de produtos químicos os EPIs indicados para aquele fim, isolamento e sinalização da área contaminada em todas as direções, disponibilizar informativo sobre não manusear embalagens rompidas, não tocar ou caminhar sobre produtos derramados, lavar separadamente os EPIs usados na aplicação de produtos químicos, enxaguar abundantemente as vestimentas com água corrente antes da lavagem para remoção dos resíduos, ainda deixar informativo sobre não deixar de molho as peças a serem lavadas, não levar os EPIs para as residências e lavá-los no ambiente doméstico. Também é necessário realizar treinamentos periódicos em relação à segurança e saúde com os seguintes temas: noções de identificação de perigos e riscos, medidas de prevenção e controle, treinamentos relacionados aos produtos químicos e toxicologia básica, métodos de trabalho para controle vetorial, rotulagem e manutenção dos equipamentos, acidentes, doenças e agravos relacionados ao trabalho, proibição de comer, beber e fumar ao manusear inseticidas, atualização dos trabalhadores sobre os novos produtos, segurança nas visitas à comunidade orientando sobre o uso de crachás, de identificação e uniforme, manutenção de uma relação de confiança com a população, realização do trabalho sempre em dupla estimulando a denúncia de abusos e ameaças, além do direito de trocar de área de trabalho em caso de situações reais de ameaça e risco de violência, realização de articulações intersetoriais para a melhoria dos ambientes e processos de trabalho, estimulação dos trabalhadores a participarem de ações de saúde e segurança no trabalho, manutenção de comunicados à população sobre as atividades desenvolvidas pelos agentes e sua importância para a proteção da saúde das comunidades, informação aos agentes sobre os riscos existentes no local de trabalho e sobre seus direitos e deveres. Agora vamos falar sobre imunização. A imunização é o ato de promover proteção imunológica contra uma doença infecciosa. Possui o objetivo de aumentar a resistência do indivíduo contra essas infecções. Geralmente ela é administrada por meio de vacina ou por soro de anticorpos. Os agentes devem estar imunizados contra riscos biológicos que serão submetidos no desenvolvimento de suas funções, por isso é imprescindível a aplicação das vacinas essenciais, além do registro e manutenção da carteira de vacinação comprovando. A imunização deve seguir o calendário nacional de vacina do ano vigente. Vamos falar agora também sobre o planejamento. O planejamento é uma etapa muito importante no desenvolvimento das funções dos agentes, porque dentro de uma medida de saúde não se permite improvisos. Durante o acompanhamento das ações, é importante que a execução esteja de acordo com os objetivos gerais do programa e cumpra o que se propõe. Problemas mais complexos necessitarão ainda mais planejamento. O planejamento é composto por diagnóstico, plano de ação, execução, acompanhamento e avaliação. Agora vamos falar também sobre o diagnóstico. Diagnóstico é a busca do conhecimento de todas as características socioeconômicas, culturais e epidemiológicas de determinada população. É através de aplicação de questionários que esse diagnóstico deixa clara a realidade do local em que irá se desenvolver as ações. Plano de ação. Após a identificação dos problemas da microárea, vamos começar a planejar uma intervenção. O plano de ação serve como uma direção para o desenvolvimento das ações a fim de resolver os problemas. Ele possui 4 etapas. Meta, onde vai ser estabelecido o que se pretende atingir. A estratégia, que é o passo a passo para o desenvolvimento do plano, seguindo as atividades e técnicas para o desenvolvimento da ação. Recursos, que é o levantamento de tudo o que será necessário para a execução. Deve ser considerado recurso financeiro, humano e material. Cronograma, que é o estabelecimento do tempo para o desenvolvimento de cada ação. A execução é colocar em
prática todas as ações que foram planejadas no tempo estabelecido pelo cronograma. O acompanhamento é a etapa que vai verificar cada ação desenvolvida, determinando como foi desenvolvida e se deve ser melhorado algum aspecto. A avaliação, ela é uma forma de conclusão, mas ela não pode ser feita só no final do plano de ação. Ela deve, cada etapa, ter uma avaliação, para assim ser possível melhorar o desenvolvimento de cada uma das ações ao longo do projeto. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!